Você sabia que a sua depressão recorrente pode ser um transtorno bipolar? No vídeo de hoje, a gente vai falar justamente sobre esse assunto. Me acompanhe. Olá pessoal, aqui é o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e eu gostaria de convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tem muita coisa legal vindo por aí, e não esqueça de me acompanhar no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Muita gente tem múltiplos episódios depressivos ao longo da vida. E se você não viu o vídeo sobre transtorno depressivo recorrente, eu vou deixar o link aqui para vocês. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que muitos episódios de depressão ao longo da vida pode ser extremamente característico de um transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele tem caracteristicamente muitos quadros de depressão ao longo da vida. O transtorno bipolar do tipo 1, ele costuma ter um episódio de mania ou hipomania para 3 episódios de depressão. O transtorno bipolar do tipo 2, que é ainda mais comum, ele tem 8 episódios em média de depressão para 1 episódio de hipomania. O indivíduo passa cerca de 50% da sua vida deprimido e muitas vezes o que é diagnosticado é a depressão e não a hipomania, que vai fazer com que esse indivíduo, essa pessoa, receba o diagnóstico de transtorno bipolar. Por isso, quando nós estamos diante de uma pessoa que refere ter apresentado vários episódios de depressão, a grande pergunta que a gente precisa se fazer é: será que nós estamos diante de um bipolar? Quando nós falamos de um bipolar, o que a maioria lembra são das fases de mania, que é o que chama mais atenção, que a gente vê em filme, vê em vídeos, que é aquela pessoa que, por exemplo, tem um aumento extremo da energia, muitas vezes fica agressiva, fica com uma desinibição importante do comportamento dela, pode apresentar gastos exorbitantes, sintomas psicóticos, necessidade de internação, entre outras coisas. Só que esse quadro de mania, ele acontece no transtorno bipolar do tipo 1, que ocorre apenas em 1% da população. A grande maioria dos bipolares apresenta vários episódios de depressão ao longo de toda a vida, em alguns períodos, alguns estados em que fica com uma ativação menos intensa, que a gente chama de hipomania. Os sintomas da hipomania, eles são mais erráticos e eles podem oscilar bastante ao longo dos dias, ao longo das semanas. Eles são muito fomentados pelo meio que a pessoa está, e isso pode confundir a pessoa com estados bons da vida. A pessoa não identifica que aquilo foi um período hipomaníaco. Muitas vezes ela acha que foi só uma maneira que ela esteve por alguma situação específica. E como os sintomas hipomaníacos não causam prejuízo significativo, eles muitas vezes são relatados pelos familiares, pelas pessoas próximas do paciente e não pelo paciente propriamente dito. Então, o que nós estamos falando é que na história do bipolar, muitas vezes é uma depressão que se inicia cedo na vida, ou na adolescência, ou no início da vida adulta, e entre as depressões podem apresentar períodos em que a pessoa fica com um leve aumento da impulsividade, uma energia que vai ser dirigida a algum objetivo, um aumento da disposição que essa pessoa possa vir a ter, mais irritação, muitas vezes com senso de razão aumentado, e até pode ocorrer uma euforia,
A pessoa ficar muito alegre, mesmo que aquilo não seja justificado pelo meio, mas isso de uma forma bem menos intensa e menos consistente do que um quadro maníaco. E como esses sintomas de hipomania, eles estão muito ligados também ao meio, eles podem ser facilmente justificados pelo indivíduo. Eu estava gastando muito, mas era um período que eu estava muito feliz. Eu estava irritado, mas o pessoal do trânsito estava me irritando muito, lá em casa as coisas não estavam fáceis, eu estava falando o que eu pensava, porque era uma maneira que eu me descobri de ser, depois eu deixei de ser assim. Então isso vai dificultando o próprio diagnóstico do quadro em si. A questão é, se a pessoa ela sofre por conta do quadro de depressão propriamente dito, tanto que ela consegue identificar os episódios depressivos, mas ela não vai ter um prejuízo significativo por conta das hipomanias, das ativações, porque então a gente está falando que precisa também tratar o quadro como um todo, ou seja, por que tratar essas hipomanias e não só a depressão? A questão é que pelo fato das hipomanias serem uma ativação, elas geram uma maior oscilação do humor como um todo. Elas são responsáveis pelo quadro geral, pelas depressões recorrentes que a pessoa tem, pode fazer com que tenha maior ciclagem, maior mudança de humor, de modo que a pessoa, muitas vezes, começa a oscilar o humor no mesmo dia, tendo inclusive sintomas mistos, piora do quadro depressivo, maior risco de tirar a própria vida e pior resposta ao tratamento. No transtorno depressivo unipolar, a chance de você ter um outro episódio de depressão aumenta conforme o número de episódios prévios que você teve. Se você teve um episódio depressivo, você tem 50% de chance de ter um segundo. Teve um segundo, tem 80% de chance de ter um terceiro. No transtorno bipolar, a chance da sua recorrência é de quase 100%, independentemente. Ou seja, você teve um episódio depressivo, você tem 95% de chance de ter algum outro quadro de humor ao longo da sua vida. E na prática, pelo fato do transtorno bipolar ser uma doença recorrente, com muitos episódios ao longo da vida, nós vemos muitos pacientes que chegam com diagnóstico de transtorno depressivo recorrente porque os episódios hipomaníacos não foram diagnosticados ou pela dificuldade em si ou mesmo por falta de perguntar para o paciente sobre esses episódios prévios de ativação ao longo da vida. Eles costumam relatar um histórico familiar de transtorno bipolar ou muitos quadros de transtornos psiquiátricos na família, além de perda de resposta com o uso de antidepressivos ou um tratamento com antidepressivo que inicialmente fez efeito e depois perdeu, ou mesmo maior irritação, piora do sono com o uso de antidepressivos. Um quadro de hipomania, portanto, nem sempre é fácil de ser diagnosticado, mas uma vez que esse quadro seja diagnosticado em um transtorno depressivo recorrente, ele deixa de ter esse diagnóstico e a pessoa passa a receber o diagnóstico de transtorno bipolar. Isso vai impactar profundamente no tratamento, porque o tratamento deixa de ser realizado com antidepressivos. Antidepressivos até podem ser utilizados, mas a base do tratamento é a estabilização do paciente com o uso de antipsicóticos, anticonvulsivantes, lítio, entre outros. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Conhece alguém que tenha muitos episódios de depressão ao longo da vida? Compartilhe o vídeo. Essa pessoa pode se beneficiar dessas informações. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui, eu vou ficar muito feliz de responder. Não esqueça de clicar no sino, tem muita coisa legal vindo por aí, e me acompanhe no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Até o nosso próximo café.